Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Tragédia em rodovia de Minas Gerais. Um ônibus que ia de Belo Horizonte para o Vale do Jequitinhonha capotou, matando 7 pessoas. A polícia do Distrito Federal investiga um subsecretário da Receita suspeito de cancelar uma dívida multimilionária de um atacadista sem amparo na lei. No Rio, a Polícia Civil faz uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de fraude em rifas anunciadas na internet. E ainda, uma serpente exótica que tem encantado os visitantes do Instituto Butantan, em São Paulo. Quarta-feira, dia 17 de abril, agora no Brasil TV. Sete pessoas morreram no capotamento de um ônibus no interior de Minas, na região de Governador Valadares. O acidente foi entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, numa rodovia estadual, durante a madrugada. 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital de São João Evangelista, a 285 quilômetros de Belo Horizonte. Este ônibus fazia a linha Belo Horizonte-Minas Novas e 24 pessoas estavam a bordo no momento do acidente. Pelo menos 7 pessoas morreram de acordo com a última confirmação que nós temos e, conforme você disse, foram trazidas aqui para o Hospital de São João Evangelista. O motorista de 46 anos foi ouvido pela Polícia Militar Rodoviária, fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele informou que no momento em que estava transitando pelo trecho onde o acidente aconteceu, alguns cachorros invadiram a pista e ele não conseguiu desviar. A movimentação segue intensa aqui na porta do hospital. A Polícia Civil de Minas Gerais montou um ponto de investigação aqui na cidade de São João Evangelista. E nós temos também aqui a informação a respeito da empresa, que nos enviou uma nota dizendo que é legalizada e tem autorização do Estado para realizar viagens, assim como, ainda de acordo com a empresa, o motorista é cadastrado no sistema para fazer viagens deste porte, como esta de Belo Horizonte a Minas Novas. Mato Grosso, 4 pessoas morreram num acidente hoje de manhã na rodovia estadual MT-249, na região norte do estado. A Naira Pache tem as informações. Olá, Priscila. O acidente foi registrado na MT-249 em Nova Mutum, norte do estado. As servidoras da Secretaria de Assistência Social de Itapurá estavam numa caminhonete indo para Tangará da Serra. O veículo em que elas estavam bateu de frente com uma carreta carregada de grãos que acabou tombando com o impacto. A carga se espalhou pela pista e parte do veículo pegou fogo. O Corpo de Bombeiros de Nova Mutum foi acionado, mas quando os militares chegaram no local, encontraram as vítimas sem vida. Foi constatado que 4 vítimas estavam presas às ferragens dentro de uma caminhonete que havia colidido frontalmente com uma carreta. E essas 4 vítimas, infelizmente, todas já estavam em óbito. O motorista da carreta, ele já estava fora da carreta, ele foi atendido no local e não houve a necessidade de transportá-lo até o Hospital Municipal de Nova Mutum. As vítimas foram identificadas como Vanessa Bruneto Magri, secretária de Assistência Social, Sandra Boichetti, Débora Cristina dos Santos e Amália Emily da Cruz Silva. Por conta do acidente, a Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Os alunos da rede municipal foram dispensados das aulas hoje e também amanhã. Volto com você, Priscila. A gente fala agora sobre a operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que provocou o afastamento do subsecretário da Receita do DF, Sebastião Melchior Pinheiro. Segundo a investigação, ele teria anulado ilegalmente dívidas milionárias de uma rede atacadista. A operação da Delegacia de Repressão à Corrupção, com apoio do Ministério Público do Distrito Federal, cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão. Um na casa do subsecretário, outro na sede da Subsecretaria da Receita do DF e outro no prédio da Secretaria de Economia. Sebastião Melchior Pinheiro foi afastado do cargo e não pode pisar na Receita nem na Secretaria de Economia, por determinação da Justiça Criminal do DF. De acordo com as investigações, o servidor tirava vantagem do cargo que ocupava e cancelou de forma ilegal 2 certidões de dívida ativa, no total de 13 milhões de reais, a pedido da rede de supermercados Atacadão Dia a Dia. Segundo a Polícia Civil, o cancelamento ocorreu de forma excepcionalmente rápida.
bem diferente do que vinha sendo decidido para situações idênticas, alegadas por outros contribuintes, que tiveram pedidos similares negados. A inscrição em dívida ativa confirma a existência de uma dívida tributária. Para a polícia, há claro prejuízo aos cofres públicos e benefício à empresa. Também, segundo a investigação, essa vantagem indevida ainda atrapalhava a apuração criminal, já que o cancelamento das dívidas afastava a materialidade de eventual crime tributário. A TV Globo apurou que uma servidora da subsecretaria chegou a alertar Sebastião Melchior sobre a conduta dele. Depois disso, ela foi exonerada da função. O subsecretário Sebastião Melchior Pinheiro não foi preso, mas as buscas têm o objetivo de coletar mais provas para a conclusão do inquérito, além de investigar o possível envolvimento de outros servidores. Os suspeitos podem responder por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e crime contra a ordem tributária. Se houver condenação, as penas podem chegar a 20 anos de prisão. A empresa Atacadão Dia a Dia, que segundo a investigação teria pedido a retirada das dívidas, não foi alvo da operação hoje por um pedido administrativo que foi concedido. Mas a polícia quer saber o que motivou a retirada dos débitos por parte do subsecretário e se houve pagamento de propina. Segundo a Polícia Civil, isso foi feito sem embasamento e fora dos trâmites normais. A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal disse que tomou conhecimento do caso e se colocou à disposição dos investigadores. O Atacadão Dia a Dia negou que tenha dívidas com a Receita e afirmou que houve um erro atestado no sistema da Secretaria de Fazenda. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa do subsecretário Sebastião Melchior Pinheiro. A Polícia Federal prendeu uma pessoa hoje em São Luís, investigada na participação de um esquema que levava eleitores a mudar o domicílio eleitoral utilizando documentos falsos. Olá, no Maranhão, um homem foi preso pela Polícia Federal suspeito de fraudar transferência de domicílio eleitoral. Segundo as investigações, o homem recrutava e acompanhava pessoas de outras cidades para transferir o título de eleitor para a cidade de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. No cartório eleitoral eram apresentados documentos falsos para realizar a transferência de domicílio. A polícia suspeita que este mesmo homem era o responsável de produzir os documentos falsificados. Até o momento, a Polícia Federal identificou 16 pessoas que fizeram essa transferência de forma fraudulenta. Cecília Perry para o Brasil TV. No Rio Grande do Sul, a operação da polícia foi contra um grupo que aproveitava da autorização para caçar javalis para abater outros animais silvestres. 6 pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Olá, 6 pessoas foram presas em flagrante hoje aqui no Rio Grande do Sul, numa operação da Polícia Civil contra o crime de caça. 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje nas cidades de Arroio dos Ratos, Eldorado do Sul, Triunfo e Taquari. Na investigação, a polícia identificou que caçadores usavam a autorização do IBAMA para abater javalis, para matar também outros animais. Entre os bichos que eram abatidos, tatus, capivarados. A polícia também aponta que havia a venda da carne de javali, o que não é permitido sem o controle devido dos órgãos sanitários. Além desses 6 presos, a polícia também investiga outras 18 pessoas. A investigação policial vai prosseguir agora. A polícia quer saber quem comprava essa carne de javali que era vendida ilegalmente. A denúncia inicial investigada pela polícia era de caça de animais silvestres e exóticos com método cruel e uso de arma de fogo. Mas a investigação avançou e agora o grupo também pode ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo, venda de carne de javali, maus tratos a animais e associação criminosa. As penas de todos esses crimes somadas chegam a 17 anos de prisão. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de fraude em rifas anunciadas na internet. As investigações apontam que os prêmios não eram entregues ou nem mesmo sorteados. Hoje, os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão. Uma vida de ostentação que atraiu mais de 4 milhões de seguidores em uma rede social. E era justamente na sua página na internet que Luiz Guilherme de Souza, o Gui Polêmico, começou a divulgar rifas com prêmios em dinheiro. Quem achar esse número aqui, ó, comprar hoje e achar esse número aqui, ó, tá valendo 100 mil. Carros e motos. Tem uma bruta aqui,
Esse carro aqui é do ganhador da ação 320, já vou entregar semana que vem. E até apartamentos com rifas no valor de 49 centavos. Natanael Cauã Almeida de Souza, o MC Chefim, com 6 milhões de seguidores na rede social. Ele também oferece rifas com prêmios como celulares. Quem depositar R$30 agora nesse link aqui, o Iguazão vai estar concorrendo ao iPhone 15 Pro Max. E até um cordão de ouro com um trevo, no valor de R$400 mil por apenas R$1,20. Aqui, Samuel Bastos de Almeida, o influenciador Almeida do Grau, alerta para uma oferta imperdível. Faça a fezinha, vai para cima e que Deus abençoe a todos vocês. Mas, segundo a polícia, alguns dos anúncios de rifas publicados na internet podem fazer parte de um grande esquema de fraude. De acordo com os investigadores, ainda há indícios de que alguns resultados eram manipulados e os prêmios, principalmente os de grande valor, não eram entregues ou nem mesmo sorteados. Algumas pessoas apareciam em vídeos publicados na internet como possíveis ganhadores dos prêmios. Mas, segundo a polícia, ou era tudo combinado, ou em casos de bens de baixos valores, a divulgação servia para dar um ar de legalidade ao sorteio. Depois de 4 meses de investigação, a Polícia Civil fez hoje uma operação para cumprir 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 5 suspeitos de envolvimento no esquema das rifas. Na casa do influenciador Almeida do Grau, em Cambuinhas, Niterói, os agentes apreenderam carros de luxo. Os veículos foram trazidos aqui para a cidade da polícia. Aqui desse reboque tem 5 motos dando uma volta aqui. A gente vê também, olha só, 3 carros, sendo 2 de luxo. Todos esses veículos estavam sendo ainda anunciados na rede social como prêmios. O responsável pela rifa, o MC Almeida do Grau, veio aqui para a cidade da polícia, mas ele não quis falar sobre as denúncias. Os agentes também foram na casa do MC Chefim, nesse condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Durante as buscas, os policiais encontraram o cordão com trevo de 4 folhas, anunciado pelo influenciador. Segundo a polícia, a joia tinha sido arrematada em um dos sorteios, mas foi encontrada na casa do MC. Ainda de acordo com os investigadores, isso reforça a suspeita de fraude no esquema. Os policiais também estiveram na casa do MC polêmico no Recreio. Ele não estava em casa, tinha ido para São Paulo. Lá, acharam e apreenderam um malote de dinheiro falso, que pode ter sido usado nos anúncios das rifas. A polícia descobriu que durante a investigação foram movimentados mais de 15 milhões de reais nas contas dos influenciadores. O crime investigado é um crime de jogo de azar, crime também de crime contra a economia popular, além de associação criminosa. A partir da busca e apreensão que é realizada hoje, a polícia pretende identificar outros envolvidos nesse esquema criminoso e apurar eventualmente o crime de lavagem de dinheiro. Nas redes sociais, MC Chefim e Gui Polêmico negaram as acusações e disseram que a verdade vai aparecer. Ainda não conseguimos contato com a defesa deles. A gente traz agora novidades do caso que surpreendeu até investigadores com décadas de experiência na Polícia do Rio. A mulher que tentou sacar um empréstimo numa agência bancária usando o cadáver de um homem, que ela apresentou como tio numa cadeira de rodas, prestou depoimento hoje. Ela foi presa em flagrante ontem mesmo. Os investigadores querem saber a causa e a hora da morte do homem, entre outros mistérios do caso. Érica de Souza Vieira Nunes passou a noite na cadeia. Hoje de manhã ela fez exame de corpo de delito no IML de Campo Grande, na zona oeste do Rio. A mulher que, segundo a polícia, levou um homem morto numa cadeira de rodas até uma agência bancária em Bangu, foi presa em flagrante e autuada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Imagens divulgadas hoje mostram Érica e Paulo Roberto Braga, de 68 anos, entrando numa loja às 7 da noite de segunda-feira. Segundo o depoimento à polícia, Érica disse que Paulo Roberto tinha acabado de receber alta da UPA de Bangu, onde estava internado desde o dia 8, tratando uma pneumonia. O idoso está numa cadeira de rodas e é possível ver que ele mexe o braço. No dia seguinte, Érica e Paulo Roberto vão até uma agência bancária, por volta de 1 da tarde. Eles descem de um carro de aplicativos na garagem de um shopping e seguem até o banco. Várias câmeras registraram o percurso. Na agência, a cena chamou a atenção. As imagens usadas na investigação foram gravadas pelos próprios funcionários, que não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. O vídeo mostra o esforço de Érica
para tentar aparentar normalidade e sacar R$17 mil de um empréstimo que já tinha sido aprovado em nome do idoso. Primeiro, ela tentou forçar uma assinatura, segurando a mão do idoso. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Depois, tentou fazer as funcionárias acreditarem que ele estava bem. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta. Não vi. Não? A gente também não... A equipe demonstra preocupação com o estado do cliente, mas Érica tenta despistar. Ele não tá bem, não. Olha, a corzinha não tá ficando... Mas ele é assim, se ficar bem, você levar para o hospital, você ganha culpa de novo. Diante do que estava acontecendo, os funcionários do banco decidiram acionar o SAMU e a polícia. O médico do serviço de emergência constatou que todo mundo desconfiava. O homem estava morto. E segundo a Polícia Civil, morto há algumas horas. O delegado responsável pelo caso diz que Paulo Roberto morreu algumas horas antes de entrar na agência. Foram encontrados livores cadavéricos no corpo dele. Isso, livores cadavéricos, é coisa que você só encontra após algumas horas de morto. Então essa alegação de que não sabia que ele estava morto, pelo menos naquele momento, não procede. Porque qualquer pessoa vendo, já dá para perceber que ele estava morto. Principalmente tocando, né? A defesa de Érica nega as acusações. Provar que existem testemunhas que confirmam que o senhor Paulo chegou na unidade bancária vivo. Tá? Isso tudo vai ser apresentado pela defesa no momento oportuno, conforme se enrolar do caso. Em depoimento, Érica disse que o idoso fez o empréstimo porque queria comprar uma televisão e reformar a casa. Que antes de ir para o banco, Paulo Roberto estava bem e consciente. E que na hora do atendimento, percebeu que o idoso parou de responder. A polícia agora tenta localizar o motorista de aplicativo que levou Érica e Paulo até o banco. Érica diz ser sobrinha e cuidadora do idoso, mas a polícia ainda apura o grau de parentesco. A polícia também quer saber qual foi a causa da morte de Paulo Roberto. Parentes dele estiveram no IML para fazer a liberação do corpo, mas preferiram não gravar entrevista. Foi uma surpresa para todos. Para mim, inicialmente, eu não acreditei, né? Quando o pessoal me contou, eu não achei que fosse verdade, né? A gente tem vários anos de polícia, mas sempre tem alguma coisa nova que nos surpreende. E, de fato, isso surpreendeu a todos nós. Agora uma notícia econômica. O IBC-BR, índice do Banco Central que mede a atividade econômica no país, avançou 0,4% em fevereiro, um pouco menos do que em janeiro. Agora são 4 meses de alta. Esse indicador é uma espécie de termômetro da economia e ajuda o Banco Central na decisão sobre a taxa básica de juros. Muitas vezes é chamado de prévia do PIB, mas a metodologia é bem diferente. Para os economistas, o resultado de hoje mostra um cenário de crescimento mais forte, apoiado na melhora do mercado de trabalho e, consequentemente, da renda. As famílias acabaram gastando mais, principalmente no varejo. No acumulado em 12 meses, o IBC-BR subiu 2,34%. Uma das principais rodovias do Paraná, a BR-277, ficou totalmente interditada por mais de 12 horas. Uma grande rocha se desprendeu de um paredão e deslizou sobre a pista durante um temporal ontem. Hoje, por volta das 11 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal começou a liberar a pista. O ponto de bloqueio é na Serra da Esperança, em Guarapuava, a 200 quilômetros de Curitiba. Um geólogo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai analisar a possibilidade de novos deslizamentos para decidir sobre a liberação total dessa pista. E as chuvas também causaram estragos na região oeste do estado. O asfalto de uma estrada na zona rural cedeu por volta das 9 da noite. E um carro, olha aí, passava pelo local, caiu nessa cratera gigantesca. O motorista estava sozinho, não se feriu. Ainda não há previsão para a liberação dessa estrada na zona rural. Já a BR-277 foi liberada parcialmente no fim da manhã. Ainda há um ponto de bloqueio apenas no local onde houve a queda das rochas, mas o trânsito já flui nos 2 sentidos da rodovia. A seguir, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas tatuadas no mundo. Perde só para os Estados Unidos. É daqui a pouquinho.
Brasil TV está de volta falando de uma arte milenar e que não para de ganhar admiradores, viu? A tatuagem. O Brasil é o segundo país do mundo no número de pessoas tatuadas. São 90 milhões de pessoas com algum tipo de tatuagem. Pedro adora tatuagens. Faz parte da personalidade dele. Trabalha como tatuador há 6 meses. Mas hoje encontramos ele na cadeira do cliente. Tem no corpo o registro de personagens, desenhos e frases que ele gosta. Cada uma tem um significado. Eu sempre gostei de tatuagem, né? Comecei a me tatuar, eu tinha 16 anos. E aí, de lá pra cá, não parei mais. Assim, eu sempre fui vaidoso. E algumas tatuagens pra mim é estética e algumas sim têm significado. Por exemplo? Essa Renascido e Sopro de Deus. Foi um acidente que eu tive em 2013 e aí, assim, foi gravíssimo. Hoje eu tô vivo, graças a Deus. Márcio é quem está segurando a máquina de tatuar. Há 10 anos, ele tem a missão de eternizar histórias na pele dos clientes. É uma experiência sensacional, você fazer aquele trabalho e a pessoa se sentir realizada com um sonho, né? Então, não tem preço, cara, não tem preço, é muito, muito gratificante. O Brasil é o segundo colocado no ranking mundial em número de pessoas tatuadas. São 90 milhões de brasileiros com algum tipo de tatuagem. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, com 155 milhões de pessoas. Alan tem 17 tatuagens pelo corpo. São homenagens à família e à fé. Desta vez, ele não foi ao tatuador para fazer desenhos ou frases, mas escolheu uma tatuagem funcional, também conhecida como salva-vidas. No braço esquerdo, um aviso de que ele é alérgico à dipirona. Por 2 vezes que eu fui socorrido na UPA ou na policlínica, sem perguntar, a auxiliar de enfermagem quase aplicou na minha veia o dipirona, uma substância ao qual eu sou totalmente alérgico. Então, muitas vezes, por eles não perguntar, me surgiu a ideia de fazer uma tatuagem funcional. Quem fez a tatuagem de Alan foi Marcelo, que há 10 anos largou o trabalho de caminhoneiro para se dedicar a essa área. Ele e o irmão têm juntos um estúdio em Boa Viagem. Uma mudança meio drástica, né? Tipo, sair de caminhão para tatuador é difícil, mas tipo, como você vê hoje em dia, tem muitos profissionais tá vindo de outras áreas para tatuar. Tá? É uma área que você, do nada você descobre que tem um dom de fazer uma tatuagem, desenhar. Com tatuagens cada vez mais popularizadas, sobra cada vez menos espaço para o preconceito. Eu tenho tatuagem desde os 17 anos, né? Eu sofri um grande preconceito quando eu era mais jovem, mas hoje nem tanto. Hoje as pessoas não olham com o olhar que elas olhavam antigamente, né? Elas já veem uma coisa com significado, tem uma simbologia. É uma arte, né? Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem um pouco menos assim, de preconceito. Essa semana mesmo eu tatuei meu pai. Meu pai, nunca imaginei que ele fosse um dia ter uma tatuagem. Então, né? Aos 60 e poucos anos, já foi a primeira tatuagem dele, esse final de semana agora. Quebrou um tabu. Quebrou um tabu. Uma serpente rara tem chamado a atenção de quem visita o Instituto Butantan em São Paulo. É uma cobra, olha só, tem olhos vermelhos, boca branca e couro azul. É pequenininha, mas muito perigosa e ela instiga os curiosos. Com a escama azul bem vibrante, essa serpente de 65 centímetros chama a atenção dos visitantes do Museu Biológico do Instituto Butantan, zona oeste da capital. Ela me chamou a atenção pela cor. A cor dela é bem chamativa e eu gostei do tom de azul. A cobra foi resgatada do tráfico de animais. Ela estava sendo transportada ilegalmente de São Paulo para a Bahia, no ônibus. O Ibama fez a apreensão dela junto com outros 59 animais em Porto Seguro, na Bahia. E os animais vieram aqui para o Instituto Butantan. Aí ela foi para a quarentena, né, a gente chama, é um local onde o animal passa por um período de adaptação, exames clínicos, um período de quarentena mesmo, né? E para a exposição ela veio em junho do ano passado. O Instituto Butantan recebe anualmente uma média de 100 animais apreendidos pelo Ibama ou por outros órgãos que monitoram o tráfico de animais no Brasil. Algumas dessas apreensões são de animais bem exóticos, como é o caso da Naja de Brasília. Em 2020, ela picou um estudante e só o Instituto Butantan tinha o soro da espécie.
A serpente azul é uma espécie rara encontrada apenas em algumas ilhas da Indonésia. Então, para ajudar na adaptação dela aqui no museu, os biólogos criaram esse espaço que é semelhante ao ambiente natural da espécie. E para ela se sentir ainda mais em casa, eles também batizaram essa serpente azul de Rita Lee. Rita Lee lutava pela preservação da fauna, da natureza em geral, inclusive escreveu alguns livros sobre esse tema, então foi uma homenagem mesmo. A bióloga explica que a variação de cor da espécie pode acontecer por questões ambientais e evolutivas. O nome científico da espécie é Triberesurus insularis. O nome popular víbora de lábios brancos ou víbora azul. Essa espécie tem exemplares verdes, que é a maioria dos exemplares, amarelos e uma pequena parte são azuis, que é o caso dessa. Legalmente é a única no Brasil. Diferente, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.